Olá, na edição de retrospectiva de hoje, você vai rever as sessões ordinárias e extraordinárias que fecharam o primeiro semestre deste ano. Está começando o Jornal da Câmara. No dia 28 de junho, foi realizada no plenário da Câmara a penúltima sessão ordinária do semestre. Dr. Alexandre Dentista, do PSDC, falou sobre a reforma de uma unidade de saúde no Bom Sucesso. Eu tive visitando a Policlínica Bom Sucesso, só que no final de maio, a Policlínica Bom Sucesso é uma unidade de saúde 24 horas, muito importante para aquela região, para poder evitar com que o pessoal superlote o Hospital HMU. No final de maio desse ano, foi interditado a Policlínica porque o telhado estava cedendo. E teve uma promessa que duraria essa obra aproximadamente 30 dias. Eu tive agora, depois de uns 20 dias, depois de 20 dias que essa obra estava transcorrendo, eu tive agora segunda-feira passada, dia 20 de junho, estive lá para poder acompanhar essa obra. Cheguei lá por volta das 16h30, tudo fechado. Falei, o que será que está acontecendo? Procurei algumas pessoas que estavam passando em frente à unidade e também os vizinhos, para saber o que estava acontecendo. E um vizinho me falou, vereador, a obra não inicia às 8, inicia às 7 e acaba às 16. Então, está correndo normal. Só que, vereador, nós já estamos escutando falar que não vai ser apenas um mês que essa unidade vai ficar fechada. Essa unidade deve ficar fechada, há uns 2 meses nós estamos escutando falar. Quando falaram que ia demorar um mês, eu já achei um absurdo. Imagine demorar 2 meses e aquela região e aquela população ficar sem uma policlínica. Zé Luiz, do PT, destacou a importância do respeito à diversidade. Dia 28 de junho se comemora o Dia do Orgulho LGBT e também da diversidade sexual. E tomei aqui a tribuna para falar a respeito, primeiro porque acho que a Câmara Municipal de uma cidade não pode se furtar ao debate, ao tema como esse, da diversidade. E toda data que lembra questões políticas importantes, nós precisamos, numa casa de lei, numa casa de reflexão, aproveitar o momento para fazer a reflexão. E eu penso que nós, nesse momento da sociedade moderna, é um bom momento para refletirmos, porque percebemos que, apesar de hoje o Brasil vivenciar um momento onde os direitos individuais das pessoas estão estabelecidos na Constituição, estarmos vivendo num país democrático, onde todos nós elegemos os representantes através de eleições diretas, onde nós temos hoje já a conquista através da Constituição de 88, da democracia participativa através dos conselhos eleitos, conselhos de representação eleitos nas cidades, nos municípios, nos estados. Apesar de estarmos vivendo hoje numa democracia onde a imprensa é livre para articular, para denunciar, para colocar as questões, às vezes até de forma precipitada, mas vivemos dentro de uma democracia onde os meios jurídicos, o Estado de Direito está garantido a partir do momento que o Judiciário tem se manifestado livremente, investigado. Apesar de vivermos numa democracia onde a gente vê as instituições estabelecidas, nós temos nessa mesma sociedade ainda alguns resquícios de preconceito. A gente vê, muitas vezes hoje nas redes sociais, as manifestações de preconceito em todos os sentidos,
e principalmente com relação ao direito da pessoa a ter a opção sexual desejada. E isso nós não podemos concordar, nós temos que a todo momento refletir sobre isso. Nós, como os parlamentares que somos, temos o dever de combater os preconceitos e de denunciar quando nós percebemos que a sociedade ou uma parcela, ainda que diminuta da sociedade, tenta caminhar conceitos, pensamentos retrógrados, reacionários, que vão de encontro, vão em conflito com o Estado de Direito, com o Estado de Democracia. O petista professor Samuel Vasconcelos exaltou as conquistas dos moradores da Vila Operária. E hoje está completando um ano. Hoje, dia 28 de junho de 2016, está completando um ano que a comunidade da Vila Operária, agora bairro da Vila Operária, teve a vitória decretada, podendo assinar o acordo que concedeu aos moradores da Vila Operária o direito de ter a tranquilidade em negociar o seu pedaço de chão. Alguns, não apenas um pedaço de chão, mas lindas casas que foram construídas. Então hoje, dia 28 de junho, faz um ano, doutor, que a Vila Operária, que nós estávamos lá há um ano atrás, caiu num domingo, nós estávamos na Vila Operária para celebrarmos com os moradores da Vila Operária, com os diversos mandatos que atuaram naquele bairro, com o movimento de moradia que atuou ali na Vila Operária, e hoje nós estamos comemorando um ano de negociação da Vila Operária. No próximo bloco, você acompanha os destaques da sessão ordinária que fechou o primeiro semestre deste ano. O Jornal da Câmara volta já. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito, e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso, e já nasceu bem. A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. E o que a mesa diretora da Câmara faz? A mesa diretora é quem dirige as reuniões na Câmara. Ela também tem a tarefa de administrar toda a estrutura do Poder Legislativo Municipal e tem outras atribuições, como fixar os vencimentos do prefeito, vereadores e secretários municipais ou autorizar referendos e plebiscitos. Os membros da mesa são eleitos pelos próprios parlamentares. Eles têm um mandato por 2 anos. Isso quer dizer que enquanto nós votamos nos vereadores uma vez a cada 4 anos,
os vereadores elegem uma nova mesa a cada 2 anos. A função mais importante é a de presidente. Ele tem uma série de atribuições, por exemplo, é ele quem convoca as sessões da Câmara. Ele também preside as sessões, pode suspendê-las ou prorrogá-las, sempre cuidando para que as normas e o regimento interno sejam seguidos. O presidente também é responsável pela publicação de atos da mesa e da presidência, portarias, resoluções, emendas à lei orçamentária anual e decretos legislativos, além das leis que ele mesmo promulgou. É responsável ainda por autorizar todas as ações administrativas, como despesas ou a posse de funcionários. O presidente da Câmara pode substituir o prefeito ou então, na falta do prefeito e do vice, completar o mandato executivo. Junto com a eleição da mesa diretora, os vereadores elegem o primeiro e o segundo vice-presidentes que vão assumir os seus deveres quando ele estiver ausente. Além do presidente, a mesa diretora é composta por 4 secretários e as funções são divididas entre eles. As atribuições passam por verificar o quórum das sessões, ler a matéria do expediente, as proposições e as informações para conhecimento ou deliberação do plenário, acompanhar a redação das atas, fazer inscrição dos vereadores que pedirem a palavra e acompanhar o tempo e o número de vezes que cada orador ocupa a tribuna. Cada secretário ainda auxilia, quando necessário, as funções de diferentes diretorias da Casa. Se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal ou sobre os seus direitos e quiser ver explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos e até a próxima! A última sessão ordinária do semestre foi realizada no dia 30 de junho, uma quinta-feira. Na sequência, aconteceram as 18ª, 19ª e 20ª sessões extraordinárias do ano. Com 7 horas de duração, as sessões passaram por vários períodos de suspensão dos trabalhos. Entre as votações, destacaram-se o projeto sobre a Lei da Ficha Limpa e a proposta de haver sessões noturnas na Câmara. Item 28, secretário para a leitura. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 3.229 de 2013. Proíbe a exercer cargo em comissão na administração pública direta e indireta do município de Guarulhos aquele que sofrer condenação transitada em julgada ou proferida por órgão judicial colegiado. Autor Guti. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Gostaria de encaminhar, senhor presidente. Em discussão, o projeto é emenda. Encerrada a discussão. Em votação, primeiramente, emenda aditiva número 1. Só um minutinho só, vereador. Vamos ver a emenda. Já passo para você encaminhar. Perfeito, senhor presidente. Emenda aditiva número 1 ao projeto de lei número 3.229 de 2013. Acrescenta-se ao projeto de lei número 3.229 de 2013 o seguinte artigo 6º, renumerando-se os demais. Artigo 6. A autoridade competente, dentro do prazo de 90 dias, contados da publicação desta lei, promoverá a exoneração dos atuais ocupantes dos cargos em comissão em que enquadram nas vedações previstas no artigo 1º, parágrafo único. Os atos de exoneração produzirão efeitos a contar das respectivas publicações. Justificativa. Estamos apresentando a presente emenda com o objetivo de não gerar dúvidas a respeito da aplicação da lei para aqueles que já foram nomeados para cargos em comissão antes da vigência da lei e em desacordo com ela, e desta forma atender melhor a disposição do artigo 37 da Constituição Federal, e em especial ao princípio da moralidade. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte: Guarulhos, 26 de julho de 2014, vereadores Paulo Sérgio Lamé e Marcelo Seminaldo. Encaminhar, vereador Guti. Senhor presidente, gostaria apenas de informar que a emenda
não é de autoria deste vereador, mas é uma emenda que melhora ainda mais o projeto, e eu queria parabenizar os autores. Mas trata aqui, basicamente, do ficha limpa para cargos comissionados. Então, nós sabemos, e até o excelentíssimo doutor juiz Marlon Reis esteve aqui e nos falou um pouco do histórico da lei do ficha limpa nacional. E naquele momento, numa primeira tentativa, nós tentamos aprovar, mas não foi possível. E nós estamos na terceira tentativa, a qual eu rogo a todos os vereadores aqui, para que a gente tenha um pouco mais de transparência e combata também, porque com certeza isso é um método, é um gatilho, é um dispositivo, para que a gente possa combater o mau uso do dinheiro público. Na sequência, os vereadores discutiram a proposta de haver sessões noturnas na Câmara. Item 29, senhor secretário, para leitura. Primeira discussão e votação do projeto de resolução número 4066 de 2015. Altera o artigo 154 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guarulhos, resolução número 399 de 2009, no sentido de possibilitar a realização de sessão ordinária no período noturno, ou seja, a partir das 19 horas. Aos autores, Dr. Laércio Sandes e Gucci. Pela ordem, presidente. Em discussão o projeto e o substitutivo. Para encaminhar, senhor presidente. Encerrada a discussão, para encaminhar, em votação, plenamente substitutivo número 1. Para encaminhar, vereador Laércio Sandes. Senhor presidente, já boa noite a todos, né, quem nos assiste pela TV Câmara, bem como quem se encontra aqui conosco, os vereadores e os demais. Senhor presidente, a proposta que foi apresentada e hora que nós estamos votando a projeto de resolução 40... Vereador, só um minutinho, por favor. Gente, tem vereador na tribuna, eu preciso garantir a fala do vereador, eu não estou ouvindo. Por favor. O projeto num todo, eu sei que nós estamos encaminhando a votação da emenda, mas de qualquer forma nós enfrentaremos o projeto. E a proposta do projeto, para deixar bem claro e pedir o apoio dos colegas, nós não estamos aqui propondo alteração do horário da sessão da Câmara, da nossa sessão aqui, de quinta e terça-feira para horário noturno. Simplesmente a proposta flexibiliza a sessão que hoje são na terça e quinta-feira, ou seja, a requerimento de um grupo de vereadores submetido ao plenário, aqueles projetos que porventura tenham relevância, não que tem projetos sem relevância, mas tem projetos que são mais polêmicos, tem mais clamor popular. Então, estes projetos, há requerimento do plenário. Por exemplo, vamos dizer que um dia vai chegar nessa casa a venda do SAI. Então, pode-se questionar e requerer que projeto desta magnitude seja submetido em horário noturno, para que possamos permitir que toda a cidade, todos os interessados acompanhem através da TV Câmara ou até mesmo presente nesta casa. Nós simplesmente estamos propondo a flexibilização de que alguns assuntos de interesse da cidade de maior abrangência possa ser realizado à noite a requerimento do plenário. Eu vou votar contrário a esse projeto, porque nós já tivemos aqui na Câmara um conjunto de tentativas de transformar a sessão diurna em noturna. A grande maioria das câmaras municipais no Brasil hoje, o próprio Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa, funciona à tarde, né? Por qual razão? Quem não foi vereador aqui, na época que a sessão começava às 6 horas da tarde, a sessão não começava às 6 horas da tarde. Você lembra, João Darcio? A sessão começava às 7, 8 horas da noite. Ela às vezes se estendia até 11 horas da noite. Não, começava às 18 horas, mas não começava no horário, muitas vezes. E chegava às 10 horas da noite e não tinha absolutamente mais ninguém no plenário, e inclusive com a ausência da imprensa, que é o mais importante, é a imprensa no dia seguinte noticiar o que acontece dentro das câmaras municipais. Então, me parece um pouco uma tentativa, tudo bem, é um requerimento, a requerimento de vereadores, você pode estar pedindo uma vez ou outra, mas parece uma tentativa de querer de novo retornar à sessão
por um momento onde ela, muitas vezes, não era pública. Outra razão, nós temos que pagar hora extra para os funcionários. A Casa está discutindo aqui, justamente, vamos votar amanhã um projeto para adequar os cargos na Câmara. Nós temos que ter hora extra para os funcionários. Então, é a imprensa, é a falta de democracia, porque a imprensa não está acompanhando, é a falta, é o aumento de recursos que você vai ter. E, para concluir, vereador Laércio, quando nós votamos um projeto aqui de interesse social, seja qual ele for, a Câmara fica lotada. Fica lotada, sempre ficou lotado. Nós tivemos aqui há uma semana os procuradores que estavam aqui ocupando a maior parte das cadeiras, pressionando os vereadores para que votasse a aprovação do reajuste. Então, não é verdadeira essa tese de que a votação noturna possibilita a presença das pessoas. Pelo contrário, as pessoas vêm. Eu cansei de ver nas sessões passadas na antiga Câmara, as pessoas indo embora 10 horas, 11 horas, porque não conseguia votar o projeto, as pessoas têm que tomar ônibus. Então, eu vou encaminhar contrário, pela experiência de ter já vivenciado sessões noturnas, pela questão da democracia, pela questão da imprensa, que tem a condição de acompanhar, e também pela economia dos funcionários da Casa. O item 3.229 de 2013, sobre a lei da ficha limpa, foi aprovado em segunda discussão e votação e segue para a sanção do prefeito. O projeto sobre sessões noturnas foi rejeitado pela Casa. E no próximo bloco, veja como foi a participação do juiz Marlon Reis, conhecido pelo Ficha Limpa Nacional, na sessão ordinária do dia 30 de junho. O Jornal da Câmara volta já. Eu tenho um convite para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Toda quarta-feira rola uma edição inédita do Ponto de Vista, um programa de entrevistas que traz personalidades da nossa cidade e suas opiniões sobre diversos assuntos ligados a Guarulhos. Ponto de Vista toda quarta-feira, logo após o Jornal da Câmara aqui, na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. Como funciona e é organizada a segurança pública no país, no estado e em Guarulhos? A qualidade da segurança pública é uma das maiores preocupações dos brasileiros. O artigo 144 da Constituição Federal de 1988 determina que a segurança pública é dever do Estado e deve ser exercida pelas polícias federal, rodoviária federal, civil, militar e corpos de bombeiros militares. Compete à União a defesa dos seus interesses e dos seus órgãos, o patrulhamento das rodovias federais, a prevenção do contrabando, o policiamento da faixa de fronteira e o combate ao tráfico internacional e interestadual de drogas. Os governos estaduais e do Distrito Federal realizam a segurança pública direta, organizando e mantendo o policiamento ostensivo, que é realizado pela Polícia Militar. É de competência dos estados ainda manter e organizar a Polícia Civil e os órgãos técnicos de investigação dos crimes comuns. Os municípios, por sua vez, devem desenvolver ações de prevenção à violência, por meio da instalação dos equipamentos públicos, como iluminação e câmeras de monitoramento. Os municípios também podem criar guardas municipais para a proteção de bens, serviços e instalações. Em Guarulhos, a Guarda Civil foi criada em 1992. Suas principais atribuições
são a manutenção da ordem, o patrulhamento nas praças públicas, o policiamento de trânsito e a guarda do patrimônio do município, dos órgãos da administração direta e indireta, das escolas e hospitais. A GCM de Guarulhos tem 7 inspetorias, divididas por região da cidade. Entre elas estão a Inspetoria de Guarda Ambiental, a Ronda Escolar, o Grupamento de Trânsito e o Canil da Guarda Civil Municipal. O comando da GCM Guarulhos fica na Rua Luiz Gama, 165, no centro da cidade. Para mais informações, acesse o site da Prefeitura e clique no link Segurança Pública. Se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e outros serviços públicos e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! Como que a gente pode participar e contribuir na criação das leis? A Câmara de Guarulhos incentiva a participação popular no processo legislativo. Nas sessões ordinárias, os guarulhenses podem falar na tribuna livre, apresentar reivindicações, demandas e problemas para os vereadores. Para isso, é preciso estar em dia com a Justiça Eleitoral e procurar a Câmara com 2 dias de antecedência. Já nas audiências públicas, a participação é livre e todos os cidadãos podem manifestar sua opinião sobre um tema específico. O pedido para falar é feito durante a própria audiência. As entidades da sociedade civil organizada podem apresentar propostas por meio da Comissão de Legislação Participativa. O povo também pode apresentar projetos de lei. Para valer, o projeto precisa ter a assinatura de 5% dos eleitores do município. A iniciativa popular é um instrumento importante da democracia. Vale lembrar que o plenário da Câmara é aberto ao público em todas as sessões e audiências. Você pode acompanhar as discussões e votações. Se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! De volta com o resumo da última sessão ordinária do semestre. O juiz Marlon Reis, conhecido pelo Ficha Limpa Nacional, fez uso da tribuna. Todos os que estão aqui presentes sabem do impacto que essa lei causou na vida política do Brasil. E eu me orgulho de ter sido um dos idealizadores dessa lei. Eu redigi vários dispositivos da lei da Ficha Limpa, juntamente com juristas de várias partes, inclusive alguns aqui de São Paulo, como é o caso do advogado Luciano Santos, advogado eleitoralista, que vive e trabalha na cidade de São Paulo, e tem um envolvimento emocional quase com essa lei, porque cheguei até a sugerir o nome que ela tem. Nós tínhamos um projeto de lei que não tinha nome, o nome era ruim. A nossa assessora de comunicação dizia que esse nome não vendia, era um projeto sobre a vida pregressa dos candidatos. Ninguém entendia direito o que era. Eu tive a ideia de sugerir que nós chamássemos o projeto de ficha limpa. A expressão pegou, a lei pegou. Não há debate hoje político no Brasil, não há campanha em que isso não venha à tona. A vida pregressa do candidato, a sua biografia, os traços públicos da sua história pessoal. E pegou por quê? Pegou porque a sociedade brasileira finalmente estava madura para entender e apoiar, mas imensamente o projeto. Nós tínhamos pesquisas de opinião pública que revelavam um apoio superior a 95% da sociedade brasileira. Por isso o Congresso Nacional aprovou, porque era impossível ficar contrário aos interesses da sociedade brasileira. E Anselmo Pires da Silva falou na Tribuna Livre. E veio usar essa tribuna aqui hoje para anunciar a nossa pré-candidatura à Prefeitura da cidade de Guarulhos, o camarada, companheiro, batalhador, socialista, que toda essa casa aqui já conhece, que passou por aqui por mais de 3 mandatos, o camarada Albertão, ex-metalúrgico, professor, é o candidato
é o pré-candidato a prefeito pelo Partido Socialismo e Liberdade, e eu, Anselmo Pires, estou na chapa também como pré-candidato a vice. O Jornal da Câmara fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelo Facebook. Voltamos com uma nova edição na quarta-feira. Até lá!